Oh, glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Com muito bom dia a todos os irmãos e amigos nesta bela manhã de quarta-feira, dia 29, véspera de feriado, dia 29 de maio de 2024. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é viva, poderosa, eficaz. Não sei qual é o gigante que você esteja enfrentando e que esteja atormentando a sua vida, tirando a paz, a alegria, tirando o prazer da sua vida saudável, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fidelidade. Deus, então eu vou pregar uma palavra espiritual, uma palavra de conforto para a sua vida neste momento dessa pregação. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Amados irmãos e irmãs, servos e servas, mancebo e manceba, abriremos as nossas Bíblias em Juízes 16, no fortificado e fortalecido, versículo 17, 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, glória! E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vieste ser reparado aqui, a minha força me enfraquecia e seria como todos os mais homens. Versículo 18: vendo pois Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: suba esta vez, porque agora me descobri ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro nas suas mãos. Versículo de número 19: então ela fez dormir sobre o seu joelho e chamou os homens e raspou as 7 tranças da cabeça dele, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Amados irmãos e irmãs, dá para nós percebermos que a desobediência a Deus traz uma grande catástrofe na vida da gente. A desobediência a Deus traz uma grande derrota na vida da gente. Vocês prestam bem atenção. Sansão tinha um propósito. Ele era nazireu. A Bíblia só relata 2 nazireus na Bíblia, no Velho Testamento. Primeiro nazireu, Sansão. Segundo nazireu, o profeta Samuel. Nazireu significa escolhido, separado, desde o ventre de sua mãe. Jamais beberá bebida forte, ou jamais comerá alguma coisa que seja oferecido a ídolo. Assim era Sansão e Samuel. Mas Sansão começou a olhar mais para o mundo, olhar mais para nações pagãs, e deixou de olhar a promessa, deixou de olhar a diretriz que Deus tinha na vida de Sansão. Sansão começou a se misturar com nações pagãs. Sansão começou a se misturar com o povo idólatra. Sansão começou a misturar com aquele tipo de pessoas de outras nações que mexiam com idolatria, que adorava outros deuses. Sansão desobedeceu
ao seu Criador. Sansão desobedeceu à suprema força, que é a força de Deus. Sansão tinha nascido nazireu, separado para Deus, mas chegou a hora que Sansão fraquejou, e esse fracasso espiritual de Sansão te levou a uma grande derrota. O Senhor disse para Sansão: Sansão, você não pode comer nada oferecido a ídolo. Sansão, você não pode misturar com nenhuma mulher estranha de outras nações. Sansão, você não pode desapatar e nem fugir e nem sair da presença desse Deus vivo de Israel, porque você tem uma aliança com o Deus de Israel desde o ventre de sua mãe. Mas qual é essa aliança que Sansão tinha? Nasceu nazireu. Sansão, na Bíblia, novamente, existe agora outra didática, outra diferença, outra diretriz, outra caminhada. Existem 3 homens na Bíblia que foram consagrados pela potente e poderosa mão de Deus, com uma diferença subhumana, com uma diferença espiritual, diante de um fortalecimento extraordinário, sobrenatural. Primeiro eu vou falar do rei Davi. Rei Davi tinha estratégia de guerra para 1000 homens. A Bíblia diz e relata que Sansão, que rei Davi tinha estratégia de guerra para 1000 homens. Olha, são os 3 homens. Salomão, estou dizendo, Salomão, o Senhor deu a Salomão inteligência, sabedoria subhumana de 1000 homens. Salomão era um homem que tinha uma estratégia numerosa de sabedoria. O Salomão tinha uma sabedoria extraordinária, sabedoria de 1000 homens, que vinha gente de longe ver a sabedoria de Salomão. A mesma coisa é o Sansão. Sansão era um homem que Sansão tinha força para 1000 homens. Sabe o que significa força de 1000 homens? O Sansão com uma queixada de leão, ou uma queixada de carneiro, ou uma queixada de qualquer bicho. Sansão, com essa queixada, ele defendia o povo hebreu. Ele veio para seu protetor, seu juiz naquela época, proteger o povo hebreu da investida dos filisteus. Com força para 1000 homens, ninguém conseguia vencer Sansão pela força que Sansão tinha, mas essa força era uma força que vinha de Deus. Mas para Sansão ter essa força vindo de Deus, ele tinha que estar obedecendo a Deus e guardando os mandamentos, guardando as leis, guardando o juízo, estar diante da obediência para ter a presença do Deus vivo de Israel na nossa vida. Amados irmãos, quando nós estamos obedecendo, nós estamos diante da presença do Deus vivo. Quando nós estamos desobedecendo, nós estamos caminhando para as trevas, caminhando em direção ao diabo, caminhando em direção ao adversário de nossas vidas. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus sobrenatural, o nosso Deus é aquele Deus que jamais desamparou nem eu, nem você, não cinegrafista Clodoaldo que está presente, nem nunca abandonou minha esposa maravilhosa que eu amo demais, a Nenenzinha, nunca abandonou meus filhos Salvador, Camila e Luciana e todas as minhas netas e meus netos. O Senhor é esse Deus verdadeiro, esse Deus de Israel, é um Deus que não falha, é um Deus que está sempre diante daquele que busca Ele. O que acontece? Um dia Salomão mata, um dia Sansão mata
um leão. Nele matar esse leão, ele comeu aqueles favos de mel que estava dentro da barriga do leão. Mas só que o Senhor já tinha dito para ele: você não pode comer nada estragado e nem nada oferecido a ídolo. Resultado dessa história: Sansão pega, mata esse leão e come esses favos de mel que estava dentro da barriga desse leão. Aí começou a queda. Sansão nasceu com o povo hebreu. Sansão veio do povo hebreu para proteger o povo hebreu. Mas teve uma hora que Sansão começou a perder sua fé. Sansão começou a cair na mão de mulheres estranhas. Aí o Sansão tinha sido separado por Deus. Deus ainda disse: não mistura com nenhuma mulheres de outra tribo, não mistura com nenhuma mulheres de outras nações. Resultado: Sansão, depois que ele comeu aqueles favos de mel, que ele começou a perder a aliança com Deus, olha o que Sansão fez. Começou a mexer com prostituta, começou a mexer com mulher alheia, começou a mexer com pessoas que não tinham a mesma didática, a mesma direção, o mesmo caminho, que serviam o mesmo Deus que ele servia, que é um Deus de Israel, um Deus fortalecido, um Deus que está lá no céu, um Deus que não para, um Deus que tem uma mão de ferro e braço de aço, que vence qualquer batalha para nós. Porque quem vence as minhas batalhas não sou eu, vence as minhas batalhas é Deus, porque a minha luta, ela é espiritual. A minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim, a minha luta é contra os principados do inferno. Essa aqui é a nossa luta aqui na terra. Quando você está debaixo da obediência, quem vence a sua batalha é Deus, não nós. É o exército de Jeová Jiré. Porque enquanto Sansão obedecia, ele tinha a força dele. Enquanto Sansão buscava a Deus, ele tinha a força dele. Enquanto Sansão era um homem de Deus, a força estava com ele. O dia que Sansão olhou para Dalila, olhou para aquela mulher do diabo, do inferno, e gostou dela, a queda de Sansão começou ali. Sansão tinha um enigma de sua força. Eram as 7 tranças que ele tinha na cabeça, dentro do ventre da mãe dele. Resultado disso tudo, arrumou a Dalila, começou a ter um caso com a Dalila, começou a namorar com a Dalila. E a Dalila era uma mulher estranha, uma mulher que estava sendo paga pelos filisteus, uma prostituta, para descobrir a enigma e o segredo de Sansão. Resultado disso tudo, ele caiu na mão da Dalila. Aí eles foram, casaram, teve a sua borda, 7 dias de festa. Os filisteus doidos para pegar Sansão e não conseguia, porque a força, bom dia, que Deus abençoe a senhora, amém. Porque a força de Sansão era de 1000 homens, não era uma força que ele tinha, era uma força da obediência que ele tinha a Deus, e Deus consagrava ele com essa força, porque ele nasceu com essa força para defender o povo hebreu. E chegou uma hora que ele começou a olhar para o inferno, olhar para coisa supérflua, olhar para coisa material, olhar para a carne mais do que olhar para Deus espiritualmente. Essa foi a derrota. Aí a Dalila começou com aquele veneno que muitas mulheres do mundo têm, que peçonha o homem, peçonhou ele. Todos os dias ela chorava e perguntava: por que essa força? Essa força vem da onde? Da onde essa força vem? Sansão tinha que responder: a minha força vem de Deus, a minha força vem da minha obediência, a minha força vem da minha de eu crer, a minha força vem da minha fé. Era isso que ele tinha que ter respondido para Dalila. Ele não respondeu, se envolveu com ela, começou a ter um caso, começou a ter namorando, casou com ela.
E por final, o que ele disse? A minha força está nos meus cabelos. Se cortar a minha trança, eu serei como um homem comum. E assim a Dalila fez. Ela foi lá nos príncipes dos filisteus e falou, descobriu o coração dele, conseguiu dominar o coração dele. Sabe o que é? É raspar a cabeça dele. Foram lá, pegaram as moedas, pagaram a Dalila e levaram o homem. Ele caiu num sono profundo, num sono demoníaco, num sono endemoniado, e raspou a cabeça dele. O que sucedeu? Sansão ficou fraco, como se fosse um homem comum. Aí o que aconteceu no transcorrer? Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Olha o que aconteceu no transcorrer da vida espiritual em decadência que caiu Sansão. Rasparam a cabeça dele, os filisteus pegaram ele, arrancaram os 2 olhos, colocou ele no meio da praça, puxando um moinho, igual um boi, igual um cavalo, igual um carneiro, puxando um moinho, parar, sabe o que? Farinha, parar as coisas para eles comer, para moer. Resultado disso tudo, aí eles foram fazer uma festa no templo de Dagon, para homenagem ao deus pagões, aos deuses deles, por ter vencido o Deus de Sansão. Eles não venceram o nosso Deus Jeová-Jiré. Não. A desobediência de Sansão que levou ele à derrota. A desobediência de Sansão que levou a ele escarnecer diante de um Deus vivo de Israel. Sansão escandalizou o Deus de Israel quando ele desobedeceu e caminhou em direção à idolatria, em direção a outras nações, em direção à desobediência a um povo que não tinha a mesma aliança, um povo que não sentia o mesmo amor por esse Deus Jeová-Jiré, por esse Deus vivo de Israel. Resultado disso tudo, Sansão virou uma chacota na mão dos filisteus. Pegaram Sansão e levaram como chacota para o palácio, para o templo de Dagon. Estava dando uma festa. Só em cima tinha 3.000 pessoas naquele sistema ali. O que aconteceu? Falaram assim, vai lá e busca o Sansão e coloca ele aqui, para nós rirmos da cara dele, para nós fazer a nossa homenagem, o nosso Deus pagão, desses filisteus. Aí eles fizeram homenagem ao Deus pagão desses filisteus. Só que tem que eles achavam que estavam homenageando o Deus dele, endeusando o Deus pagão, Deus de idolatria, e que o nosso Deus de Israel tinha perdido. Negativo. O nosso Deus é onisciente, nosso Deus é onipresente, nosso Deus está em todos os lugares para aquele que obedece e guarda os mandamentos, guarda as leis e o juízo dentro do seu coração. Resultado disso tudo, Sansão falou assim, me coloca no meio das pilastras desse templo, me coloca no meio das pilastras desse templo, que eu quero também festejar. Mas só que eu vou festejar um Deus vivo, eu vou festejar o meu Deus Jeová-Jiré, eu vou festejar aquele Deus real que eu deixei lá atrás, que eu não era para ter desobedecido. Deus te abençoa na sua caminhada. Aquele Deus lá atrás eu não era para ter deixado, mas agora eu vou provar para esse povo que o meu Deus é vivo, que o meu Deus, Ele está comigo novamente. Pediu o homem, o soldado colocou Sansão no meio das 2 pilastras, no meio do templo. Sansão abriu os braços, no meio das 2 pilastras, seu cabelo começou a crescer, a sua força começou a voltar. Do momento que ele, bom dia, Cristiano, Deus te abençoe. No momento que ele orou e clamou a Deus,
e lembrou do primeiro amor e voltou para o primeiro amor. Bom dia, que Deus abençoe. E voltou para o mesmo lugar de onde Sansão nunca teria até saído, da presença daquele Deus vivo de Israel, quando colocou Sansão, amados irmãos, no meio daquelas duas pilastras. Sansão lembrou da aliança. Sansão lembrou que ele era nazireu. Sansão lembrou qual a missão que Deus tinha dado para ele: defender o povo hebreu, defender o povo de Deus. Sansão disse: Senhor, só desta vez me devolve a minha força, que eu vou vingar desses filisteus. Neste momento, amados irmãos, neste momento, ele colocou a mão nas duas pilastras, empurrou a pilastra, as duas pilastras caíram e desabou aquele templo de Deus Dagom, de Deus pagão de idolatria, de Deus do inferno, que ele servia aquela nação dos filisteus, de Deus Baal, Deus de pau, de madeira, de ferro, de aço, que ele constrói uns deuses sem vida. O que acontece? Está lá no Salmo 115, o meu Deus que me apraz está no céu. Não é o Deus deles, feito de pau, de madeira, de bronze, não. Então, o que aconteceu? Ele empurrou aquelas pilastras caíram. Sansão matou mais de 3.000 homens só embaixo, fora as mulheres. Sansão matou mais gente na sua morte do que matou em vida. Essa foi a trajetória de Sansão. Sansão hoje morreu, mas morreu feliz, porque ele carregou todos aqueles filisteus que achava que o Deus deles tinha vencido o Deus de Israel, mas não tinha. Senhor, obrigado por essas palavras, obrigado por Senhor pôr as palavras na minha boca, obrigado por Senhor ser o meu Deus, e sempre vai ser. Deus é bom, maravilhoso, Deus é bom, todo dia, Deus é bom, toda hora, Deus está no nosso meio, no meio Deus da está nossa no nosso oração. meio, Deus está no nosso meio. Peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa que eu amo demais, a Nenezinha. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.